A brisa fria da manhã percorria as ruas de Santa Mônica, onde Cecília, de apenas 22 anos, arrumava cuidadosamente seus quadros em uma pequena banca improvisada próxima ao calçadão. Seus dedos estavam manchados de tinta, e seus olhos, apesar das olheiras e do cansaço evidente, ainda brilhavam com uma chama difícil de apagar. As pinturas que criava refletiam sua alma. Campos dourados de girassóis, crianças sorrindo sob o pôr do sol, silhuetas de mulheres de olhos fechados, como se sonhassem com algo melhor. Ela pintava com urgência, como quem tentava segurar a vida nas pontas dos pincéis. Hoje vai ser um bom dia, murmurou para si mesma, tentando ignorar a dor no peito e a sensação de fadiga que se tornava constante. O tratamento contra o câncer havia consumido quase tudo, suas economias, a casa dos pais, e agora ameaçava até mesmo sua dignidade. Mas Cecília não se permitia desistir. Seu maior medo não era a morte, mas a ideia de não conseguir terminar sua última grande obra, sobreviver. As pessoas passavam apressadas, poucas paravam para olhar. Às vezes alguém elogiava, tirava uma foto, perguntava o preço, mas a maioria seguia em frente, com pressa demais, para enxergar a arte de uma alma em luta. Já era quase meio-dia, quando um senhor de cabelos brancos se aproximou. Usava óculos escuros, jeans e um casaco de couro. Caminhava devagar, observando atentamente cada pintura. Parou diante de um quadro em tons de azul, onde uma menina segurava uma pipa em forma de coração. "Esse aqui", disse ele, com voz grave e pausada, "é como um grito silencioso." Cecília olhou surpresa. "É exatamente isso. Eu pintei quando estava internada na UTI. Achei que não sairia de lá." O homem tirou os óculos e a encarou. Os olhos dele carregavam décadas de histórias, e havia algo gentil em seu olhar. Ele estendeu a mão. Clint Eastwood." Ela arregalou os olhos, sem acreditar. Era ele, de verdade. Meu Deus, você é..." Ela riu nervosa. "Eu cresci vendo seus filmes com meu pai. Ele adorava As Pontes de Madison." "Belo filme", respondeu, sorrindo de lado. "E esse aqui quanto custa?" $90. Clint tirou a carteira e puxou um talão de cheques. Preencheu calmamente. Cecília pegou o papel, ainda sem acreditar. Quando leu, seu coração quase parou. $100.000. Ela o encarou, sem fala. "Use para continuar pintando, e principalmente para continuar vivendo." Cecília permaneceu ali, estática, enquanto o papel tremia em suas mãos. O mundo ao redor parecia ter congelado. A caligrafia elegante no cheque ainda dançava diante de seus olhos. Clint Eastwood, 100 mil. "Isso deve ser algum tipo de engano", murmurou, tentando devolvê-lo. Clint ergueu a mão, recuando suavemente. "Não é engano. Esse quadro me tocou. E você é mais forte do que imagina." Ela sentiu as lágrimas escorrerem, mas não eram de tristeza. Era como se a dureza dos últimos anos estivesse se dissolvendo naquele momento. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu esperança como uma chama viva. "Eu não sei como agradecer", disse com a voz embargada. "Só prometa que vai se curar." E continuar pintando. Clint se despediu com um sorriso discreto, virou-se e caminhou lentamente até seu carro. Cecília o observou desaparecer entre os carros, ainda em choque. Quando olhou em volta, algumas pessoas haviam visto a cena e começaram a se aproximar. "Ei, aquele era o Clint Eastwood. Ele te deu um cheque. Foi de verdade?" Um rapaz filmava discretamente com o celular. Cecília, ainda atônita, segurava o cheque contra o peito como se fosse um pedaço de vida. Naquela noite, ela chegou em casa e contou tudo à mãe, Dona Dalva, que chorou junto com ela. A notícia se espalhou como fogo. O vídeo do encontro viralizou em poucas horas.
No dia seguinte, seu celular não parava de vibrar. Entrevistas, jornalistas, convites de programas de TV. As redes sociais explodiram. A hashtag #IDXT, Cecília Art, tocou. O topo dos trends no Twitter. Cecília, de repente, não era mais só uma jovem doente vendendo quadros na rua. Era símbolo de superação. Um sopro de beleza em meio à dureza do mundo. Mas nem todos os olhares que surgiram foram bondosos. Na internet, críticas ácidas começaram a aparecer. Marketing barato. Ela deve ter armado tudo com ele. Duvido que esteja mesmo doente. Ela lia em silêncio, tentando ignorar. Mas doía. As mesmas pessoas que a aplaudiam agora a julgavam sem conhecer sua dor. Dalva tentou confortá-la. O mundo nunca vai entender completamente o que a gente carrega no peito. Mas você sabe quem é. E agora tem uma chance de mudar sua vida. Na manhã seguinte, Cecília voltou ao calçadão. Não por obrigação, mas porque queria. E para sua surpresa, dezenas de pessoas a esperavam com flores, abraços e perguntas. Você pode me contar a história desse quadro aqui? E com um sorriso tímido, ela começou a falar. A banca de Cecília se transformou. Antes tímida, com poucos quadros expostos e um banquinho gasto, agora havia uma pequena tenda decorada com flores, luzes suaves e até um cavalete novo, doado por uma admiradora. As pessoas vinham de longe só para vê-la, ouvir sua história e, claro, levar um pedaço da sua arte para casa. Naquela manhã, enquanto organizava seus quadros, Cecília notou uma menina de olhos grandes e cabelo cacheado, observando atentamente uma pintura. Tinha uns 10 anos, talvez menos, e estava sozinha. Você gostou desse? Cecília perguntou, se abaixando ao lado dela. É você? A menina apontou para a figura no quadro, uma jovem sentada à beira-mar, com um lenço na cabeça e os olhos fechados. Sou eu. Pintei no dia que rasparam meu cabelo, antes da primeira quimioterapia. A menina ficou em silêncio por um momento. Depois sussurrou. Minha irmã também está com câncer. Cecília sentiu um nó na garganta. Qual o nome dela? Sofia. Ela tem 7 anos. Tá carequinha também. Mas ainda sorri. Eu queria levar esse quadro para ela. Cecília olhou para os olhos da menina e soube naquele instante que não era um simples pedido. Era um presente de amor, vindo de alguém muito pequeno, mas com um coração imenso. É de vocês, disse, embalando o quadro com cuidado. A menina a abraçou forte e logo saiu correndo, com o presente nos braços. Depois disso, Cecília passou a pintar com ainda mais intensidade. Inspirada pelas histórias que as pessoas lhe contavam, ela criou uma nova série, Cicatrizes Invisíveis, onde cada quadro representava uma dor que não se via a olho nu. Luto, medo, rejeição, solidão. A exposição improvisada virou ponto turístico no bairro. Artistas começaram a se oferecer para colaborar e uma galeria local a convidou para expor oficialmente. Mas a saúde de Cecília ainda era frágil. O dinheiro do cheque foi usado imediatamente para uma nova etapa do tratamento, que incluía uma medicação cara importada. Ela sentia os efeitos colaterais na pele, nos ossos, nos dias de exaustão em que não conseguia sequer segurar um pincel. Numa dessas noites, deitada em sua cama, ela olhou para o teto e sussurrou. Se eu não conseguir, pelo menos deixei. Cor por onde passei. Dalva, que a ouvia do corredor, entrou no quarto e a abraçou. Você ainda vai pintar o nascer do sol mais bonito da sua vida, minha filha. Mas algo novo estava por vir. Algo que nem mesmo Cecília conseguiria prever. A exposição estava marcada para aquela sexta-feira à noite. Era a primeira vez que Cecília veria suas obras em uma galeria de verdade, com iluminação dirigida, plaquinhas com seu nome e uma fila de convidados do lado de fora. Ela mal conseguia acreditar que tudo aquilo era real.
No camarim improvisado, Dalva ajudava a filha com o lenço de tecido colorido que escondia os fios ralos de cabelo. Apesar da fragilidade, Cecília sorria com o coração leve. "Tá bom assim?" perguntou, girando devagar diante do espelho. "Tá linda demais", respondeu Dalva, com os olhos marejados. "Hoje o mundo vai conhecer a mulher mais forte que eu já vi." Ao chegar na galeria, Cecília parou por um instante. O letreiro dizia: "Cicatrizes invisíveis, Cecília Martins." Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar. Lá, dentro, os quadros se alinhavam como capítulos de sua própria história. Respirar com dor, as noites do soro, silêncio do fígado, os olhos de mamãe. Cada um deles arrancava reações silenciosas dos visitantes, lágrimas contidas, suspiros, mãos no peito. Jornalistas se amontoavam, influenciadores comentavam em voz alta. Crianças apontavam curiosas para os quadros coloridos, mas Cecília não se importava com os holofotes. O que mais a emocionava era a presença das pessoas simples que a conheciam da rua. O senhor que comprava flores na barraca ao lado, a moça da padaria, o skatista que sempre dava um oi. E ali, naquele espaço chique, essas pessoas se misturavam com empresários, curadores e até um famoso ator brasileiro que quis levar 2 quadros para casa. "Você é luz, menina", disse ele ao apertar a mão dela. "Sua arte fala por todos nós." Enquanto todos se encantavam com os quadros, Cecília se afastou por um instante e ficou parada diante de uma tela em branco, encostada no canto da galeria. Era a única que ela havia decidido não pintar. Dalva se aproximou curiosa. "Por que essa tá vazia?" "Porque ainda não sei como vai ser o final", respondeu Cecília com um sorriso sereno. Nesse instante, seu celular vibrou. Era uma ligação do hospital. Ela atendeu, o coração acelerado. "Alô?" Uma voz do outro lado. "Cecília, temos os novos exames. Precisamos que você venha amanhã. Urgente." Seu sorriso se desfez um pouco, mas ela apenas assentiu. "Tudo bem, amanhã eu vou." Ela olhou novamente para a tela em branco e pela primeira vez sentiu medo do que poderia ou não pintar ali. Na manhã seguinte, o céu estava nublado. Cecília caminhava pelos corredores frios do hospital com Dalva ao seu lado. Seus passos eram silenciosos, quase temerosos. Já conhecia aquele caminho de cor, mas havia algo diferente naquele dia. O telefonema da noite anterior ecoava como um sussurro insistente. Urgente. Na sala do oncologista, tudo parecia mais cinza. O médico, Dr. Leandro, ajeitava papéis, evitando os olhos das duas. Cecília segurava a mão da mãe com força. "Doutor", ela começou com a voz baixa. "É sobre os exames?" Ele assentiu. "Sim. Recebemos os resultados da nova bateria de testes." O silêncio que se seguiu foi denso, como se o tempo tivesse prendido a respiração. Dr. Leandro finalmente ergueu os olhos. Havia algo neles que a deixou sem ar. "Cecília, infelizmente, os exames mostram que o tratamento atual não está surtindo o efeito que esperávamos. O câncer avançou para o pulmão esquerdo." Dalva fechou os olhos, como se o mundo tivesse desabado ali mesmo. "Mas e a medicação nova?" Cecília perguntou, engolindo em seco. "Já não é suficiente. Vamos precisar iniciar um protocolo mais agressivo. E rápido. Radioterapia intensiva e uma nova combinação de quimioterápicos. É um tratamento caro, muito mais caro." Ela apenas assentiu, como se o corpo estivesse presente, mas a alma pairasse distante. "Quanto custa?" O médico hesitou. "Só a primeira. Etapa gira em torno de $200.000. Dalva levou a mão à boca. Cecília ficou em silêncio. Na volta para casa, ninguém falava. O som do ônibus, das buzinas, do mundo girando, parecia distante demais. No quarto, Cecília sentou-se diante de sua tela em branco, a que havia deixado sem pintar na galeria.
Pegou o pincel com mãos trêmulas. Parece que o final ainda não chegou, mas ficou mais difícil de pintar. Murmurou. Dalva entrou devagar, segurando um envelope. Recebemos cartas, muitas, e doações. Pessoas emocionadas com tua história, querem ajudar, mas não chega nem perto do necessário. Cecília olhou para a mãe, um misto de tristeza e aceitação nos olhos. Eu não vou parar de lutar, só não sei se vou conseguir vencer. Naquela noite, antes de dormir, ela escreveu em seu caderno: se a vida quer apagar minha luz, que pelo menos seja com cor. Se eu tiver que caia pintando. Mas o destino, que tanto lhe tirara, ainda não havia jogado sua última carta. O celular de Dalva vibrou no meio da madrugada. Ela despertou assustada, com o coração acelerado. Ao atender, do outro lado da linha, uma voz calma se apresentou. Senhora Dalva, aqui é Mariana, assessora pessoal do Sr. Clint Eastwood. Ele gostaria de conversar com sua filha. Pode ser agora? Dalva se levantou num pulo, atravessou o corredor e entrou no quarto de Cecília. A filha dormia profundamente, o rosto pálido, os dedos ainda manchados de tinta seca. Dalva hesitou por um instante, mas a urgência da situação falou mais alto. Cecília, filha, é importante. Ela abriu os olhos devagar, ainda entre o sonho e a realidade. O que foi, mãe? É o Clint. Ele quer falar com você. Agora. Garota sentou-se, despertando de vez. O Clint Eastwood. Dalva entregou o telefone com mãos trêmulas. Do outro lado da linha, a voz grave e pausada de Clint preencheu o silêncio do quarto. Cecília, lembro bem de você, da sua arte, da sua coragem. Tenho acompanhado sua história desde aquele dia em Venice. Ela mal conseguia falar. Só murmurou. Senhor Eastwood, eu... Não precisa dizer nada agora. Ouça, a imprensa está em cima dessa nova fase do seu tratamento. Muita gente me escreveu, muita gente quer ajudar, mas eu quis fazer algo pessoal. Houve uma pausa. Estou organizando um leilão beneficente em Los Angeles. Chamaremos de Arte que Cura. Você será a artista principal. Seus quadros serão expostos e vendidos para arrecadar fundos para o seu tratamento. E para outros como você. Quero que venha. Como minha convidada de honra, Cecília levou a mão à boca. Os olhos marejaram. Mas eu não tenho condições de viajar, nem força para ficar horas num avião. Você terá todo o suporte. Equipe médica, hospedagem, transporte, tudo será cuidado. Só preciso que diga sim. Ela olhou para a mãe. Dalva chorava em silêncio, segurando o coração como se quisesse protegê-lo da alegria que doía. Sim, Cecília respondeu com a voz embargada. Eu aceito. Na manhã seguinte, os noticiários explodiram. Clint Eastwood organiza leilão para artista brasileira com câncer. A notícia atravessou fronteiras, idiomas e corações. Celebridades começaram a repostar. Uma famosa cantora pop declarou que queria um quadro de Cecília. Uma atriz premiada disse que já estava com voo marcado para o evento. Cecília, ainda frágil, pegou o pincel e começou a pintar a tela em branco. Se essa for minha última obra, disse sorrindo entre lágrimas, então que seja inesquecível. A viagem para Los Angeles foi como atravessar um portal. Cecília, com os olhos perdidos na janela do avião, sentia-se entre o céu e a terra, flutuando entre o medo e a esperança. Clint cumprira a promessa. Uma equipe médica a acompanhava, e cada detalhe havia sido preparado com carinho. Ela não era apenas uma artista. Era agora um símbolo de coragem, uma voz que pintava dores que o mundo também sentia. O evento foi marcado para uma noite de gala. A fachada da galeria estava iluminada com as cores das obras de Cecília. Havia um tapete vermelho, flashes,
jornalistas de várias partes do mundo, mas ela não parecia deslumbrada, apenas grata e profundamente consciente do que aquilo representava. Ao lado de Clint, que a acompanhava com olhar protetor, Cecília vestia um vestido azul claro e o inseparável lenço floral. Quando pisou na galeria, uma salva de palmas ecoou. O salão estava repleto de gente, artistas, empresários, celebridades, médicos, pacientes, e seus quadros, agora protegidos por vidros elegantes, pareciam respirar junto com ela. Aquela é a Cecília, cochichavam. A menina da rua, a do câncer, mas ali ninguém via uma garota doente. Enxergavam uma guerreira de pincel em punho. O leilão começou. Um quadro se foi por $10.000, outro 25.000. Um casal alemão pagou 50.000 por Silêncio do Fígado. E então veio o momento mais aguardado. A última tela, a que Cecília terminara dias antes de embarcar. Era diferente de tudo o que ela já havia feito. Cores vibrantes, traços fortes. Uma mulher sem rosto, segurando uma criança nas costas e atravessando uma ponte feita de pinceladas. No fundo, um céu dividido entre o azul e o vermelho. Esta é a obra que Cecília pintou com o corpo já enfraquecido, mas com a alma mais viva do que nunca, anunciou Clint. E é a última tela que ela entregará nesta vida, se não vencermos essa batalha. Um silêncio reverente tomou o salão. E então, o primeiro lance, $100.000. Em poucos minutos, a disputa chegou a 300.000, até que uma voz firme se destacou. $500.000, disse uma mulher elegante com lágrimas nos olhos. Pela coragem, pela beleza, pela vida, o martelo bateu. A galeria explodiu em aplausos. Cecília, emocionada, virou-se para Clint. Tudo isso por um quadro? Não, ele respondeu. Por você. Naquela noite, Dalva segurou a filha nos braços. Agora vai dar. Vamos pagar o tratamento. Cecília fechou os olhos, cansada, mas em paz. Agora eu tenho mais que esperança, mãe. Eu tenho chance. O tratamento começou assim que Cecília voltou ao Brasil. Ela agora tinha acesso aos melhores medicamentos, sessões de radioterapia em clínicas especializadas e um time médico dedicado exclusivamente ao seu caso. O corpo ainda sentia os efeitos dos meses de luta, mas havia uma diferença fundamental. Desta vez, ela não caminhava sozinha. As redes sociais continuavam pulsando com mensagens de apoio. Pessoas de todas as partes do mundo enviavam vídeos, cartas, flores, quadros, pintados por crianças que se inspiraram nela. A cada nova dose de remédio, Cecília recebia também uma dose de amor. Isso, no fundo, era o que a mantinha firme quando tudo parecia insuportável. Durante os dias difíceis, ela voltava a pintar, não por necessidade, mas por vida. Cores suaves, linhas que lembravam abraços, rostos sorrindo. Era como se, ao pintar, ela limpasse o medo de dentro de si. Certo dia, o médico entrou no quarto com os exames mais recentes nas mãos. Ele parecia calmo demais, e isso paradoxalmente a deixou nervosa. Fala logo, doutor, disse Cecília, tentando sorrir, mas com o coração na boca. Ele sentou-se ao lado dela com um brilho diferente no olhar. Cecília, seus exames estão limpos. Ela congelou. Como assim? Limpos? Não há mais sinais de células cancerígenas no seu corpo. Nenhum. Você está curada. Dalva, que estava ao lado da filha, caiu de joelhos, chorando alto, como se liberasse anos de dor de uma vez só. Cecília levou a mão à boca. O mundo girou, as lágrimas vieram, e ela abraçou a mãe com força. Mãe, eu venci, a gente venceu. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. Sites de todo o mundo contavam a história da menina, que pintava para viver e sobreviveu para pintar. Cecília foi convidada para falar em escolas, hospitais, museus.
Fundou um projeto social que dava aulas de pintura para crianças com doenças graves. Seu nome virou referência de força, arte e superação. Um ano depois, ela voltou a Venice Beach. Montou sua banca no mesmo lugar onde tudo começou. Várias pessoas a reconheceram. Mas ali, entre pincéis, sol e vento, ela era só a menina que adorava pintar. Clint apareceu, como prometido. Cabelos ainda mais brancos, olhar sereno. Vim buscar um novo quadro. Cecília sorriu e entregou uma tela com um único nome pintado no canto. Gratidão. Este não está à venda, Clint, mas é seu. Sempre foi. Ele a abraçou com força. Você não sabe o quanto isso significa para mim. E você não sabe o quanto salvou minha vida. Ao fundo, o mar batia na areia. E pela primeira vez em muito tempo, Cecília sentiu que tudo estava exatamente onde deveria estar.